Economia, mercado financeiro. Depois da decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano e não sinalizar a queda dos juros em agosto, empresários e representantes do governo Lula ficaram revoltados. A gente recebe aqui nosso comentarista Luiz Arthur Nogueira. Luiz, explica pra gente quem tem razão, afinal, nessa história, hein? Bem-vindo. Tiago, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Olha, de fato, até disse ontem aqui na Jovem Pan News, o Banco Central está um pouco rigoroso, de forma excessiva, nesse combate à inflação. Vem obtendo bons resultados, é verdade, mas já dava para ter sinalizado queda de juros em agosto. Isso gerou uma indignação dos setores empresariais e uma revolta dentro do governo Lula. Ontem mesmo, aqui no Jornal da Manhã, nós mostramos a fala do presidente Lula criticando duramente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lá na Europa, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou os juros elevados. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que os juros altos comprometem as contas públicas. Vamos acompanhar. Não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Se a preocupação é fiscal, é com a dívida, não há nada pior do ponto de vista fiscal do que isso, porque quase metade da dívida brasileira é selicada e cada 1% custa praticamente 38 bilhões de reais no serviço da dívida. Bom, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem razão no raciocínio. De fato, juros altos aumentam a dívida pública do país, mas atenção, a gente precisa entender a origem dos juros altos. A origem é Estado gastador, governo que gasta mais do que arrecada. Isso obriga o Banco Central a subir juros para poder combater a inflação e, mais do que isso, obriga o Banco Central a subir juros para convencer os investidores a comprarem os títulos públicos de um país que insiste em gastar mais do que arrecada. Portanto, a melhor solução não é o governo Lula ficar criticando o Banco Central, e sim tomar medidas para reduzir o gasto público, enxugar a máquina pública e torná-la mais eficiente. Tiago. Agora, Luiz, o termo selicada eu nunca tinha visto. E lembrando que o Copom, o anúncio foi feito na quarta-feira, já depois do fechamento do mercado, então a reação se deu ontem. Como é que foi a reação do mercado ontem? É verdade, é um termo novo essa selicada do vice-presidente Geraldo Alckmin. A reação foi muito ruim, Tiago. Por quê? Se tem uma coisa que o mercado financeiro não gosta, é de ser contrariado. O mercado todo tinha uma expectativa de manutenção da Selic em 13,75%, mas de uma sinalização de queda dos juros em agosto. Como não veio essa sinalização, o mercado ficou frustrado, naturalmente a bolsa caiu. Quem nos acompanha por imagens vai ver, foi uma queda forte ontem de 1,23% do índice Bovespa aos 118.934 pontos. Consequentemente, o dólar subiu. Na próxima tela a gente vai ver a alta da moeda americana de 0,21%, valendo R$ 4,78. O euro ficou praticamente estável, R$ 5,23, e o Bitcoin voltou ao patamar dos $30 mil. A análise do mercado financeiro é de que, se os juros vão ficar altos por mais tempo, isso é ruim para a economia, é ruim para as empresas que são listadas em bolsa. Por isso, Tiago, que ontem o índice Bovespa caiu e o dólar subiu. É isso, Luiz Arthur Nogueira com as informações da economia. Até mais tarde, bom trabalho para você, Luiz. E girando os nossos comentaristas, além do Cristiano Beraldo, conosco também Amanda Klein. Amanda, bem-vinda. E essa reação do governo e também do setor produtivo, a não sinalização da queda dos juros, talvez na próxima reunião do Copom. Tiago, bom dia. Adriana, Beraldo, a nossa audiência. Era uma reação esperada, uma reação de muita frustração. E é interessante porque agora o governo, essa voz, esse coro, acaba se tornando um coro de vozes, de várias vozes. Ela vai ganhando adesão. Começou com a voz solitária do presidente Lula, depois de outros ministros do governo, em seguida foi ganhando o corpo do setor empresarial, setor produtivo, agora do comércio. Todo mundo está profundamente incomodado com essa Selic, essa taxa básica de juros, que eles consideram excessivamente alta. O Copom primeiro falava que era necessário baixar a inflação e as expectativas de inflação, pois as duas recuaram. A inflação nos últimos 12 meses está em menos de 4%. A expectativa de inflação recuou para 5,12%
próximo ao teto da meta, aquele intervalo de tolerância para esse ano, que é de 4,75%. Mas agora o BC está olhando para a expectativa de inflação para o ano que vem, para 2024, que está em 4%. Eles querem que, pela conversa que eu tive com economistas, eles acham que tem que baixar para pelo menos 3,5%, para daí o Banco Central começar a reduzir juros em 25 basis points, né, que é 0,25 ponto percentual. Parece demasiadamente duro. E o Geraldo Alckmin passou a ensaiar um pouco o que era o papel do finado ex-vice-presidente da República, Zé Alencar, que foi vice-presidente nos 2 primeiros mandatos de Lula. Ele tinha esse papel de desempenhar toda a frustração e a revolta do setor produtivo com as altas taxas de juros de então. Historicamente, o Brasil tem altas taxas de juros, mas é chegada a hora do Banco Central começar a dar alguma sinalização. Provavelmente, essa baixa talvez nem venha em agosto. Vamos ver se eles corrigem a rota na ata a ser publicada na terça-feira. Talvez só venha em setembro, mas é importante que haja uma sinalização, porque afinal de contas todos sofremos, a não ser os cientistas, mas o brasileiro médio, o brasileiro comum sofre com juros altos. Está faltando essa sinalização do BC, Beraldo. A gente acompanhou o presidente em exercício Alckmin reforçando o coro do governo, pressionando o Banco Central a baixar essa taxa. Essas declarações podem surtir efeito prático? Olha, o que a gente tem visto, e bom dia, Amanda, em primeiro lugar, o que a gente tem visto é o corpo técnico do Banco Central, que é muito preparado, tomar decisões com base em fatos e dados. Essa pressão que o presidente Lula faz, a Amanda mencionou, presidente, depois ministros, aí você tem a Fiesp, que na verdade é presidida pelo filho do Zé de Alencar, que foi vice do Lula, segundo consta, teria sido também convidado ele, Josué, para ser parte na chapa do Lula antes do Alckmin aceitar. Eles vão fazendo coro para o que o Lula tem de estratégia, que é colocar no Banco Central esse papel de vilão da economia brasileira, quando na verdade não é isso. A gente precisa lembrar que o ministro Carlos Lupe tentou diminuir os juros cobrados para os aposentados do INSS. E nem o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica Federal, que são instituições controladas pelo governo, aceitaram isso. Houve uma reação, pararam de emprestar dinheiro para os aposentados. Então não há um esforço efetivo desse governo, não para reduzir os juros, porque se eles não podem, porque cabe ao Banco Central, mas sobretudo para reduzir o spread bancário. Vejam o lucro que o Banco do Brasil está tendo. E como é que ele tem esse lucro? Cobrando juros altos daquelas pessoas que vão a ele recorrer de empréstimos e cobrar altas tarifas, etc. A gente não vê um esforço efetivo do governo no sentido de aliviar o peso desses juros nas costas do contribuinte e do pequeno empresário. Pois é, e no mês de maio,